Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus Castiglione e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo a gente vai entender como que funciona a função reduce dos arrays em JavaScript. Então, como que a gente utiliza a reduce, o que a gente passa para a Redux, o que a reduce passa para a gente, para que ela serve, quais são os cenários que a gente pode utilizar ela. Então a gente vai tentar entender um pouco mais sobre a função reduce nos arrays em JavaScript. Então, solta a vinheta e bora pro vídeo. Então aqui na minha máquina tem uma apresentação que eu deixei pronta. Então, imagina que a gente tem esse array aqui. Então, é um array de itens, onde cada item tem um nome, uma descrição e um valor. Como que a gente pode utilizar a função reduce? A gente simplesmente vai lá, itens, que é o array, ponto reduce, para utilizar a função reduce, então a função reduce do array itens. E aí, a função reduce, a gente precisa passar uma função de callback para ela, que pode ser uma arrow function, e a gente tem essa segunda abordagem, que é uma declaration function, que é uma função de declaração. Então a gente pode ou passar arrow function, ou passar um declaration function. Beleza. E aí, cada função, a gente pode colocar um corpo para essa função, que vai ser executado em determinadas maneiras e situações. E para cada item aqui do nosso array, a função de callback vai ser chamada uma vez. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui o console log, chamei para o mouse, que é o item 1. Temos o console log, que vai ser chamado para o item 2, que é o teclado. E também vamos ter um console log chamado para o item 3, que é o microfone. Então, para cada item do nosso array, a função de callback vai ser chamada uma vez. Dado esse array, ela vai ser chamada 3 vezes. Então, vai ser logado 3 vezes a mensagem chamei no console. Uma para o mouse, uma para o teclado e uma para o microfone. Dado tudo isso, o que cada função de callback ela pode receber? Ela pode ter um acumulador, ela pode ter o valor atual do item, do array, desculpa, ela pode ter o índice do item e ela pode ter o array completo. E por último, ela pode ter um segundo parâmetro, que não seria a função de callback, mas seria um valor inicial. Calma que a gente vai entender exatamente o que cada um faz e o que cada um se refere. Então, vamos lá. Acumulador. O acumulador, ele vai ter, por padrão, se a gente não passar nada aqui no segundo parâmetro, o acumulador vai ser o primeiro item do array. Então, nesse caso, o acumulador seria o objeto mouse com o valor 1. Mas, nesse caso, como a gente está passando um valor inicial como segundo parâmetro da função reduce, o acumulador vai ser 0. Então, o valor dele vai ser 0 por causa desse valor inicial. Isso na primeira interação que ele fizer. Na segunda interação vai ser 0 e na terceira vai ser 0, porque em momento algum a gente alterou o valor do acumulador. Então a gente vai ver como que a gente pode alterar mais para frente. Então vamos lá. O valor atual, ele vai ser qual é o item que está sendo iterado em determinado momento. Então vamos lá. Então a gente tem a função reduce, a gente está passando o acumulador, o valor inicial é 0. Na primeira interação, o valor atual aqui vai ser o objeto da primeira posição do array. No caso, seria o objeto mouse, que ele vai ter o valor 1. E aí o que a gente está fazendo? A gente está retornando o acumulador mais o valor atual do item. Então, seria 0, que é o valor inicial, mais 1, e a gente está retornando. Quando a gente faz um return na função de callback do reduce, ele vai incrementar o acumulador para a próxima iteração. Então, na próxima iteração, que a gente está aqui no teclado, que é a segunda posição do array, como a gente retornou 1 na iteração anterior, o acumulador agora vai ter valor 1. Então, a gente está pegando o acumulador que tem valor 1 e somando com o valor do segundo item, que seria 2. Então, 1 mais 2 seria 3. Então, a gente está retornando 3. Como a gente retorna 3, quando ele chegar nessa iteração, o acumulador vai ser 3, porque a gente retornou da versão anterior. A gente está pegando o 3 e somando mais com o valor do item. Então, soma 3 mais 3 seria 6. Então, o resultado da função reduce para esses critérios aqui seria 6, porque seria o 0
mais 1, 1 mais 2, 2 mais 3. Então, isso tudo seria 6. 0 mais 1, 1, 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6. Já a gente vai ver alguns exemplos práticos disso. Então, a gente tem um terceiro parâmetro, que seria o índice de cada posição. O índice de cada posição, não. A posição de cada item. Então, no caso, o primeiro item aqui, a posição é 0. Isso porque as posições em array, elas começam em 0, elas não começam em 1. Isso falando do JavaScript em si. Então, na primeira iteração, o valor atual seria o objeto nome, mouse, valor 1. E o índice aqui seria 0, que seria a posição ali que o item se localiza no array. Na segunda vez, o valor atual seria o teclado, o índice seria 1. Na terceira vez, o valor atual seria o microfone, o índice seria 2. A gente também pode receber um quarto parâmetro, que é o array em si, que foi chamado reduce. Então, o meu array é o array que o reduce foi invocado. No nosso caso, o array que foi invocado o reduce foi o array itens. O array itens contém esses três objetos. Então, seria esse array aqui, ó. E aí, na primeira iteração, o array é o mesmo, na segunda é o mesmo, na terceira é o mesmo. Então, o meu array, ele não muda. Então, basicamente, a função reduce, ela funciona dessa maneira. Agora, para a gente olhar alguns exemplos mais práticos, então vamos vir aqui, deixa eu abrir aqui esse Run.js. Esse Run.js é muito bom, ele permite você executar códigos JavaScript, TypeScript sem configurar nada. Então, caso você não conheça ele, eu recomendo. Então, a gente pode vir aqui, ó. Deixa eu lá para a apresentação. A gente pode vir aqui, ó, Run.js. Aí aqui tem esse aplicativo aqui, ó, runjs.app. Então, ele é muito bom caso você queira testar alguma coisa JavaScript rapidinho, validar algumas ideias, ver alguns algoritmos ou coisas do tipo. Então, é muito bom. Então vamos lá, então vamos começar criando aquele exato array, então const itens, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Beleza, consegui dar um zoom. Const itens vai ser um array, a primeira posição vai ter nome, mouse, valor 1. Segunda posição, nome, teclado, valor 2. E terceira posição, nome, microfone, valor 3. Belezinha, então se a gente rodar aqui, não aconteceu nada. O atalho para rodar aqui no Mac é Command R, para vocês deve ser Ctrl R, ou vocês podem vir aqui e clicar nesse Run. Isso porque eu configurei para ele não rodar automaticamente, mas por padrão o Run.js ele vai executar o código automaticamente, conforme vocês vão digitando. Então vamos lá, itens.reduce, uma função que vai fazer um console.log, chamei, igual estava lá, belezinha. Então vamos rodar, ele imprimiu 2 vezes o chamei. Mas por que ele imprimiu o chamei 2 vezes, sendo que o nosso array tem 3 itens? Isso porque, como eu expliquei anteriormente, a gente não passou nenhum valor inicial aqui para o reduce. Então, a primeira iteração do acumulador vai ser o mouse. É como se ele já tivesse integrado o mouse e o mouse fosse o valor inicial. Então ele só vai passar pelo teclado e só vai passar pelo microfone, porque o mouse é o valor inicial do reduce, aqui do acumulador. Então a gente pode receber aqui, ó, acumulador, podendo fazer o console.log, acumulador. Então vamos chamar. Então vocês podem ver que o acumulador foi o mouse, que foi o item que a gente colocou aqui. Depois o acumulador ele mudou para undefined, porque a nossa função reduce ela não retornou nenhum valor. Então, quando uma função não retorna o valor dela vai ser undefined. Então, por isso que na segunda iteração o acumulador for undefined. Porque cada vez que a gente chama a função de callback, o retorno dessa função de callback é somado no acumulador para a próxima chamada. Isso como a gente viu lá, né? Então, o acumulador no momento do teclado era o mouse. Como a gente retornou undefined no teclado, o acumulador do momento que ele integra o microfone vai ser undefined, por causa do retorno anterior da interação do teclado. Então, beleza, agora vamos passar um valor inicial aqui que vai ser 0, para a gente fazer essa soma do total dos itens. Vamos rodar aqui agora. E a gente pode ver que o chamei agora foi chamado 3 vezes. Ó. Então, 1, 2, 3. O primeiro valor foi 0, que é o valor inicial.
Como ele chegou aqui no mouse, a gente não retornou nada, ele mandou um undefined para o teclado não retornou nada, ele mandou defined para o microfone. Então agora a gente vai fazer o seguinte, ó, return acumulador. Vamos retornar o próprio valor do acumulador. Vamos executar. Então ele sempre executou 0. Por que ele sempre executou 0? Porque o valor inicial é 0 e a gente nunca mexeu nesse acumulador. Ele sempre retornou 0 para todas as posições. Agora vamos pegar o valor do item e somar. Então mais, vamos receber aqui o item. Então item.valor. Vamos executar. Então agora o resultado foi 6. Por que o resultado foi 6? Porque o acumulador na primeira vez que ele chamou era 0. Então no mouse o acumulador era 0. Ele pegou 0 mais 1. 1. Ele retornou o 1 para a próxima iteração. Então aqui na iteração do teclado o acumulador era 1. 1 mais 2 é 3. Aí ele foi para o microfone, o acumulador do microfone era 3. 3 mais 3 é 6. E é isso, e retornou. Então a gente pode colocar aqui, ó, console.log item, vírgula, acumulador. Ó. Vamos executar. Então, o retorno da função foi 6, mas aqui ele tem, ó, para o item mouse, o acumulador era 0, aí a gente somou com 1, ficou 1, e a gente retornou 1. Para o teclado, o acumulador era 1, a gente somou com 2, a gente retornou 3. E como a gente retornou 3, a gente caiu aqui no microfone, 3 mais 3, 6, e aí ele retornou o retorno da função reduce. Como não tem mais nada para iterar, o retorno da função reduce foi 6. A gente viu também que a gente pode receber aqui o índice e o array. Então, o meu array. Então, vamos colocar aqui, ó, console.log, vamos colocar numa linha só, então, índice, vírgula, meu array. Então a gente tem tudo aqui, ó. Ficou bastante complicado, mas a primeira iteração é essa, o índice é 0, o item foi o mouse, o acumulador foi 0 e o meu array é o array. Na segunda iteração, o índice é 1, o item é o teclado, o acumulador é 1 e o array é o meu array. Na terceira iteração, o índice é 2, o item é o microfone, o acumulador é 3 e o meu array é o array em si. Então, beleza, a gente pode minimizar um pouco isso, ó. Então a gente pode tirar isso aqui. Como a nossa arrow function, ela já retorna numa linha só, a gente pode omitir o body da function, podemos omitir também o acumulador. Deixa eu só quebrar aqui em linha, acho que fica melhor. Deixa eu ver se eu consigo formatar sozinho. Não. Vamos quebrar aqui em linhas. Quebra. Eu não sei se ficou melhor ou pior, mas dá para ver o corpo inteiro. E aqui a gente consegue jogar isso aqui no resultado, então const resultado. E aqui no final a gente pode fazer console.log resultado. O Round.js já faz isso para a gente automaticamente, mas a gente pode deixar aqui explícito esse resultado. Então, basicamente a função reduce ela funciona dessa maneira. Então a gente utiliza a função reduce para reduzir arrays. Então a gente quer pegar um array e transformar ele em algo menor. No nosso caso, essa transformação em algo menor, deixa eu abrir o corpo da arrow function mesmo aqui, porque senão vai ficar numa linha só, vai ficar ruim, parece. Opa, abre o body, retorna isso aqui e fecha o body, formata. Beleza. Aí isso aqui não está utilizando no momento, a gente não precisa disso aqui. Beleza, está lá, o funcionamento ainda é o mesmo. Então, beleza, voltando à explicação, a função reduce no array, ela vai pegar o array e transformar ele em algo menor, ou seja, reduzir ele para algo menor. Então, a gente tem um array de objeto, a gente precisa calcular o total do item. Então, a nossa redução, a nossa transformação é pegar esse array e transformar ele no inteiro, no número, que seria o valor total da soma de cada item. Então, a gente pode utilizar o array para isso, ou a função reduce para isso, para transformar informações do nosso array em algo menor. Só que às vezes pode acontecer da gente precisar criar um objeto. Então, imagine que a gente quer pegar esse array e transformar num objeto
onde cada objeto vai ter a chave no item com o valor. Então, por exemplo, a gente quer transformar esse array aqui em algo assim, ó, const, sei lá, transformado, seria um objeto, então vai ter mouse, valor 1, teclado, valor 2, microfone, valor 3. Então, imagina que a gente quer fazer algo assim, a gente quer transformar aquele array nesse objeto. De novo, a gente está diminuindo um array com vários itens, com vários objetos, para apenas um objeto que tem algumas chaves, algum valor. Então, como que a gente poderia fazer isso? Então, vamos ver aqui, ó. Soma total. Vamos logar aqui o soma total. Vamos ver aqui, const objeto, que é igual itens.reduce. Então, a gente vai fazer alguma coisa. Console.log. Vamos logar o objeto para ver se deu certo. Então, objeto. Aqui a gente vai receber o acumulador. Vamos receber o item. Vamos abrir o body da run function. E aqui eu vou colocar por padrão, eu gosto sempre de definir o valor inicial. Então, independente se eu vou usar o valor inicial ou não, eu gosto de definir porque fica mais claro para mim. E o que a gente quer fazer? A gente quer basicamente fazer o seguinte, a gente quer retornar um objeto, então vamos colocar aqui uma chave. Vamos colocar aqui que o item.nome vai ser item.valor. Acumulador. Vírgula. Então, seria algo mais ou menos assim. Vamos ver se deu certo ou não. Parece que deu certo, então o primeiro log foi 6. Deixa eu colocar uma mensagem aqui que fica melhor, né? Senão, soma total. E aqui, objeto final. Então, beleza, vamos lá. Soma total 6. O objeto final é o objeto mouse 1, teclado 2, microfone 3. Então, o que a gente fez aqui? A gente percorreu cada item do array. Então, mouse, teclado e microfone. E aí, para cada interação, a gente pegou o acumulador inicial, que era um objeto vazio. A gente criou um novo objeto. Pega todas as chaves anteriores do objeto, joga para esse objeto novo. E aí, cria uma nova chave, onde o nome dessa nova chave é o valor da propriedade nome do objeto item. Então, no caso da primeira interação, o valor da propriedade nome desse item é mouse. Então, aqui ele vai colocar mouse. Opa, coloquei o caps lock, entendeu? Ele vai colocar mouse. Então, a gente coloca esse colchete para que a gente consiga computar o valor de uma variável e transformar o valor dessa variável para o nome da propriedade do objeto. Então, o retorno dessa variável vai ser o nome da propriedade. Então, no nosso caso, mouse, aqui vai ser mouse. E o valor dela vai ser, de fato, o valor. Então, no caso aqui, seria o valor da propriedade valor, que seria 1. Na segunda interação, ele vai pegar esse objeto, que agora o acumulador tem uma propriedade mouse com o valor 1. Ele vai criar um novo objeto, vai jogar todas as propriedades para o objeto novo. Então, nesse caso, ele está pegando o mouse com a propriedade mouse com o valor 1, jogando para esse objeto novo e fazendo a mesma coisa. Então, pega lá o valor da propriedade nome, que seria teclado, e o valor dela vai ser o que está no valor, que seria 2. E o mesmo processo ele vai fazer novamente. Então, vai criar um novo array, esse novo array já tem mouse com o valor 1, teclado com o valor 2, e joga aqui o microfone que vai ter o valor 3. Então, basicamente, são maneiras que a gente pode utilizar a função reduce. E para esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. A gente deu uma olhada em como que funciona a função reduce do array. Então, para que a gente utiliza, como a gente utiliza, o que ela faz, o que ela não faz, como ela funciona. A gente viu várias coisinhas sobre a função reduce dos arrays em JavaScript. Então, se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo, vai lá no comentário, comenta o que você achou, comenta que você já conhecia a função reduce, não conhecia, se ficou mais claro, ficou menos clara a explicação. Compartilhe com alguém que está precisando. Então, você conhece alguma pessoa que está precisando entender como funciona a função reduce, uma pessoa que precisa calcular itens em um produto, precisa transformar array em objeto, e compartilha com todo mundo aí. E a gente se vê na próxima sexta. Até mais!